Fazer live, pode me convidar, viu? Porque eu gosto. E aqui, ó, Lívia, já vou aceitar, Lívia. E a gente pode organizar, tá bom? Então, vamos combinar de fazer coisas juntos. É gostoso trabalhar em conjunto, né? Ops, deixa eu virar, peraí. Oi, querida. Tudo bem? Oi, tudo ótimo. Adorei sua Melhor sala, agora. viu? Agora que a gente já viu sua sala, já adorei, achei linda. Gostou? Fica à Bem-vinda! vontade. Olha que eu vou, viu? Quer dizer, quando a gente puder, né? A gente tem até aquele É, nosso convite aí em aberto, enfim. Então eu vou. Pode contar comigo. que ótimo. Muito bem-vinda. A gente está falando com você e com todo mundo que está chegando. Muito bem-vindos. Hoje eu estava contando aqui antes de você entrar que é muito gostoso bater papo, assim, conversar, ter papos sistêmicos, né? A gente conversar sobre constelação. Por isso eu estou começando a trazer essa prática aqui, essa dinâmica para as lives. E então, essa ideia, a Lívia é minha aluna, está no programa Constelação na Prática. E, enfim, a Lívia também faz um trabalho muito legal em Vitória, é no Espírito Santo. Eu não Vitória. sei se está em É, Vitória mesmo, é no é Espírito Vitória Santo. mesmo. E Uhum. aí eu queria que você se apresente para o pessoal conhecer mais sobre você, e aí a gente começa daqui a pouco no nosso papo. É aquilo que a gente É, combinou antes. Não vamos combinar nada, né? A gente vai nada. só conversar. O combinado é não ter combinado. Exato, deixar o campo nos guiar, né? Isso é o mais legal. Então, eu sou a Lívia, eu sou psicóloga de formação, né, de base. Eu me formei em Minas, eu sou mineira, Uhum. mas moro já no Espírito Santo há mais de 15 anos. Trabalho como psicóloga aqui, né? E não trabalhava com constelação e descobri a constelação, encontrei a constelação na minha vida num período muito difícil, assim, num período pessoal, de história pessoal muito difícil. Foi o período do meu divórcio. Uhum. E, e busquei a constelação muito mais como um caminho de apoio nesse período, né? Legal. Participei aqui em Vitória, em Vila Velha, participava de grupos de constelação aqui e fui sentindo o poder da constelação na minha vida, na minha história, no meu processo de separação. Tá me ouvindo? Eu perguntei quanto tempo faz esse seu processo de começar a entrar e ter conhecimento da Foi em constelação? 2017, mais ou 17. menos 2017, é. Aí Uhum. em 2018 eu participei da turma do curso de constelação na prática, encontrei a Ju aqui pelo Instagram e o meu interesse inicial no curso foi muito mais por um processo de desenvolvimento pessoal, assim, eu não tinha a intenção naquele momento de me formar como consteladora de fato. Queria muito mais dar sequência nesse processo de autodesenvolvimento e fui fazer o curso, né? E o curso é um capítulo à parte, né? Eu acho que Assim, deixa eu só te interromper um pouquinho, assim, ah, porque me vem muito de falar isso. O nosso caminho, acho que até recentemente eu postei algo assim, né? Como que você, perguntando para vocês, para os seguidores, né? Como que você teve contato com a constelação? Uma vez conversando com uma pessoa, ela falou: Ah, você sabe, né? A gente começa devagar, e aí a gente começa e vai, e aí entra. Eu falei: Nossa, não sei não, para mim foi diferente, né? Eu assisti uma constelação e falei, nossa, minha vida mudou com uma constelação que eu entrei como representante e falei, eu quero saber mais. Então, é interessante, assim, a gente ouvir histórias diferentes, porque cada um tem um caminho, né? E às vezes uhum, a gente é chamado por algum momento específico e a gente fala, nossa, é isso que me apoia e é isso que vai me é, ajudar agora, né? Como você está contando a sua história.
Às vezes a gente é chamado por uma curiosidade. Eu fui por um convite de uma amiga e eu achava que eu ia num observatório, porque a constelação que eu entendia Constelação, eram um estrelas, monte de assim, estrela. totalmente perdidaça, né? Então, a gente tem esses chamados, né? Mas Uhum. segue aí, vai, só para contar, É, porque eu acho que a gente pode até fazer as pessoas refletirem um pouco, né? Sobre em sim, que momento que elas estão com a constelação, né? Também não é que ninguém precisa ir para um lugar específico, mas a gente tem momentos, né, com a constelação e é muito legal a exatamente. gente refletir também sobre isso. E é bacana pensar que a constelação serve a vários momentos, né? Assim, É serve a verdade. esse momento de... É tão potente, é tão impactante que ela serve em várias ocasiões para várias demandas. É E verdade. aí, assim, eu fui então para o curso, fazer o curso de constelação, de constelação na prática, nesse propósito de aprofundar um pouco mais no meu processo de autoconhecimento e de autodesenvolvimento. E o curso tem essa abertura, né? Tem esse viés mesmo, assim, ele, como é muito prático, é um Uhum. curso de muito exercício prático. Quem não tem interesse de se formar um constelador, tem muito ganho com ele, da mesma forma que quem já busca o curso com interesse de se formar como um constelador. Uhum. E aí o curso me trouxe tanto tanto aprofundamento, assim, tanta mudança, um olhar tão engrandecedor, da minha história, da minha vida, que eu de fato me senti um pouco no dever de fazer alguma coisa com Que isso. lindo, que legal. Foi assim que começou que me despertou o interesse de começar a trabalhar com constelação. Eu lembro de falar, cara, esse negócio de constelação é muito É impactante para muito o ficar quê? só para mim. Tô curiosa para saber que Não, adjetivo você vai usar. é muito impactante, assim, é muito profundo, É é verdade. muito transformador para isso ficar só na minha vida. Uhum. Seria egoísmo da minha parte eu ter recebido Ah, que lindo. tanto Aham. e, sabe, não devolver e não fazer mais por isso na vida do outro do que tem recebido. Um pouco nessa lógica do equilíbrio de troca mesmo, sabe? A Sim, gente sim. recebe, a constelação entrega o curso e a constelação, a experiência com a constelação me entregou tanto que eu me sinto Uhum. um pouco em dívida, assim, de ter que retribuir isso na vida das Você pessoas sabe também. que você está dizendo isso? Primeiro eu agradeço, né, pelo seu retorno do curso, enfim, fico muito, muito feliz de ouvir. É porque o curso ele é desenhado com muito carinho, né, para ele Uhum. ser exatamente isso que você está dizendo que ele foi para você. Então, eu fico muito feliz de ter chegado assim para você. E quando você me diz isso, eu acho que a gente já está entrando um pouco nesse tema também da carreira, porque recentemente eu fiz uma constelação em que o tema e o que a pessoa trouxe era, eu não tenho desejo de ter filhos, né? Como que a constelação olha para isso? Como que eu vejo isso? E tem muito um olhar por trás da constelação que a gente fala de fazer algo de bom com a sua vida. Você recebeu a vida, então você faz algo de bom com a vida. Algumas pessoas têm filhos e dão a vida adiante, passam a vida adiante, algumas pessoas não, e tá tudo bem, assim, né? E passam a vida E adiante de outra forma, talvez, né? exato, ou seja, faz algo de bom com a vida. E quando você começa a dizer isso, poxa, eu recebi tanto e eu sinto que eu tenho que passar adiante, é esse movimento também, né, de fazer algo de bom com o que você recebeu, com o que você foi buscar. Não estou dizendo que você recebeu de mão beijada, você também foi atrás e conquistou, mas e agora que eu já tenho esse conhecimento, que eu já tenho esse olhar, como que eu posso contribuir? Como que eu posso fazer algo, né, a partir disso? E Uhum. essa constelação dessa pessoa, ela entrou e acabou indo para um lado de carreira, sabe? Então é interessante você me falar isso, porque faz todo sentido, assim, tá bom, como que eu contribuo até com a carreira, com a minha força de trabalho, né? Beth Hellinger falava muito disso, tá? A gente
está vivo, a gente tem uma força de trabalho, a gente tem uma energia, o que que a gente pode fazer com essa energia, né? Como que a gente pode contribuir com ela? Sim. E assim, Ju, eu aqui no Espírito Santo, eu sou psicóloga, eu sou servidora pública do Estado, aqui, eu sou concursada no Estado. Então, quando eu Uhum. conheci a constelação, eu já tinha uma vida profissional relativamente estável, assim, eu Sim. não, eu me aventurei, digamos assim, em atender Você pelas foi procurar constelações. confusão, né, Lívia, na verdade. É, mais ou menos isso. Mas assim, eu digo que esse desejo de trabalhar efetivamente com a constelação, ela é muito um desejo da alma mesmo, não vem da necessidade de sobreviver disso, entende? Exato. Assim, Uhum. começou tudo com muito amor mesmo, assim, com um compromisso na entrega. E a Uhum. coisa, quando começa assim, acaba crescendo, né? Pois é, acho que quando a gente se entrega de alma, né, e ele faz parte de um movimento de alma também, as coisas vão encaixando, né, de uma maneira Uhum, interessante. E você tocou num ponto importante, que é até a questão, não tem tanto a ver a questão financeira, não era um desejo financeiro e tal. Mas a constelação ela também fala algo muito importante nisso, que é o equilíbrio de troca. Precisa existir um equilíbrio, quando você faz um atendimento, precisa existir um equilíbrio de receber por esse atendimento, por diversas razões, né? Dentro da constelação, por conta do equilíbrio de troca, ou seja, você está prestando serviço, você recebe por ele, você está doando o seu tempo, né? A pessoa doa alguma coisa em troca disso, para manter essa troca equilibrada, até assim, para que vocês entendam, não é uma questão mercantilista, é uma questão realmente uhum, de alma, se eu me coloco num lugar acima e eu falo, não, eu não preciso receber, eu me coloco como mãe. E aí, a gente que está aqui recebendo algo, a gente recebe muito da nossa mãe. E ao receber muito da nossa mãe, a gente também se sente no direito de criticar muito a nossa mãe, de não aceitar o que a gente recebe. Quando a gente uhum, olha para isso no sentido de uma terapia, de um atendimento, estraga o atendimento. Ele não serve. Você pode jogar ele fora, sim, porque a gente coloca num outro lugar dentro do nosso sistema, né? Então, o ponto de vista do constelador é muito importante ele entender esse equilíbrio. E, de novo, por mais que é um chamado, por mais que é algo que a gente faça com muito amor, né? E que, poxa, faz sentido para minha vida, eu cresço muito atendendo também. É, ele precisa existir um equilíbrio para que rode tanto na vida do constelador quanto do constelado, né? Para que tenha esse movimento, né? Acho que você tocou sim, num ponto muito importante também da gente falar. Acho muito legal isso. sim. Há, há sempre uma entrega, né? Sempre Uhum, há uma entrega afetiva, no compromisso com o desenvolvimento do outro, e essa entrega precisa ser tomada, né? Como você falou, uhum, assim, requer um esforço de quem está lá do outro lado, e também inclui a questão financeira nesse esforço, né? O uhum. dinheiro, ele é um elemento nesse movimento de tomar o que a constelação e o constelador têm a entregar, né? É Acho que é um verdade. pouco nesse sentido, né? O dinheiro entra como um elemento nesse movimento de Uhum, tomar, né? Não dá para uhum. ser de graça, né? Nem o bebê não recebe de graça, né? É. E você, como que vem a constelação no seu desenvolvimento de carreira? Você continua sendo servidora, você continua trabalhando como psicóloga e atendendo? Sim, Uhum, eu atendo aqui em Vitória numa clínica de práticas integrativas. Eu legal. faço atendimento individual, Uhum. e faço grupos de constelação. Agora a gente está também em quarentena, Tá né? Tá todo mundo todo mundo. parado, né? Estou dando continuidade aos atendimentos online. Uhum. Mas a gente tem, eu comecei a fazer grupo nesse espaço logo que inaugurou, assim, eu entrei com a equipe de inauguração do espaço, a Atma Vits, é um espaço lindo, cheio de natureza, tem um clima super gostoso aqui. Gente, quem é de E Vitória, anota aí, vai lá visitar a Lívia.
Em breve a gente abre as portas de Retoma, novo. né? Retoma. E também, assim, foi dessas coisas, né? Eu fazia yoga num lugar, a minha professora de yoga falou, ó, vou começar a dar aula de yoga numa clínica que vai abrir, num espaço legal que vai abrir aqui em Vitória. Eu falei, nossa, eu quero constelar lá, não tinha nem ido. Uhum. Acho que tem tudo a ver, eu quero constelar lá, dá? Ai, vamos conversar com a Paula, de repente dá, e deu. Que legal, que legal. Eu, assim, 15 dias depois eu já estava fazendo o primeiro grupo de constelação. Uhum. Foi o grupo de abertura da clínica, foi super legal. Uhum. Então, o meu processo, o desenvolvimento da minha carreira como consteladora está muito vinculada ao desenvolvimento da própria Atma, do próprio espaço. Acho que a Paula deve estar por aí, Que legal. ela está participando aí, a equipe É boa lá. muito o que você disse também, né? De tudo se encaixa, tudo dá certo, tudo de repente flui. É algo que, quando a gente está no nosso lugar, é também muito importante a gente contar isso para as pessoas, né? Eu acredito, assim, sendo bem sincera, né? Não existe a vida perfeita, não existe, tudo funciona, tá tudo rodando, não. Sempre tem algumas questões que estão mais, parece que travadas, alguma coisa não vai. Uhum. Mas quando a gente se dispõe a olhar para dentro, quando a gente faz um curso, faz uma formação, quando a gente. E aí, depois de fazer, e não só fazer o curso por fazer, claro, né? Mas se entregar e realmente usar, como você falou, né? Eu quis entrar para olhar para mim, para passar por um processo interno. Quando a gente faz esse movimento, a gente vai cada vez mais tirando camadas e parece que a gente encontra a nossa essência. Quando a gente Uhum. encontra a nossa essência, a gente também sabe que a nossa essência não é aqui nem aqui, é aqui. A gente sabe o nosso lugar. Quando a gente sabe o nosso lugar, a energia vem para este lugar. O que acontece é que às vezes a gente está no lugar honrando a história dos nossos pais, ou honrando a história, né, de um ou de outro, identificado com alguém, e a gente não recebe a energia de vida como poderia receber. É claro que a gente continua vivendo, a gente continua seguindo, mas parece que as coisas não fluem, não vão. Quando a gente encontra o nosso lugar, Tava, né? e não é uma questão de, preciso encontrar meu propósito, preciso ir lá escrever meu propósito. Não é isso, gente. É uma questão de energia, sabe? Quando a gente vai tirando algumas camadas, quando a gente vai olhando para questões que doem, às vezes, que machucam, a gente vai tendo coragem de olhar. Como você falou, um divórcio não é algo fácil, né? Uhum. É algo que requer muito, né? Requer muito. Tem pessoas que passam por divórcio e não olham para dentro, né? E também tá tudo bem, cada um no seu tempo. Mas quando eu me divorciei, faz muito tempo, né? Eu sou casada agora, mas quando eu me divorciei lá do meu primeiro casamento, foi um processo muito grande de autoconhecimento. Parece que a gente vai entrando, 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 a gente fala, peraí, mas não tem fim isso. Quando a gente passa por esse processo, disposta a olhar mesmo de fato. Depois que a gente passa por ele, a gente está mais forte, né? Isso até o dito popular fala, tá bom, mas por que você está mais forte? Porque você vai encontrando o seu lugar. Aí depois você tem uma relação que vai bem, tem outra que não vai bem e tal. Você vai aprendendo com tudo isso, né? A mesma Uhum. coisa com o trabalho também. A gente vai aprendendo e vai acumulando experiências, digamos assim, né? E Sim. quando a gente honra as experiências que a gente teve anteriores, né, que nos ajudaram, que nos engrandeceram e que nos fizeram ser quem nós somos hoje, aí a gente vai lá e conhece a pessoa que está abrindo o lugar que a gente quer e deu tudo certo. E aí funcionou. Não Exatamente. é maravilhoso isso, é maravilhoso isso. Muitas Exatamente. coisas na minha vida aconteceram no momento que eu. Sabe quando você fala, será que é isso? E de repente, três ofertas de coisa apareceram. Não, então é isso mesmo, né? Sabe? É você fazer a pergunta e entender, e saber que tá ali, né? Tá fluindo. Tá com o ouvido aberto para ouvir as respostas que vão chegar, né? É. E assim, Uhum. eu sinto muito isso também, assim, em relação às pessoas que me buscam, pedindo apoio para pensar na carreira, na vida profissional, assim, normalmente vem muito com essa questão, né? Tá travado, eu sinto que não vai, o negócio não caminha. Uhum. Eu
por mais que eu me esforce, é um cansaço de fazer um monte de coisa e eu não sinto resultado, eu não sinto que é daí, que vem daí, né? Assim, esse é um, é um, é uma forma de falar da carreira muito comum das pessoas que Uhum. buscam a É. constelação. E eu sinto um pouco, não sei como é que você experimenta isso aí, assim, eu sinto um pouco isso, que muitas vezes as pessoas, além de não estarem no seu lugar, por não estarem no seu devido lugar na vida, Uhum. no seu sistema, de uma forma geral, assim, as pessoas estão muito mais em busca daquilo que o trabalho tende a oferecê-la do que em busca de entregar alguma coisa de fato ao mundo, ao outro, sabe? Assim, é muito mais, a perspectiva é muito mais de quem está esperando por receber do que quem está se movimentando para entregar, né? É. E é tão bonito quando a gente faz constelações e percebe isso, né? E consegue também mostrar para a pessoa, não. Quando eu falo mostrar, não é que a gente tem nenhuma verdade absoluta, não, mas a gente mostrar para ela onde aquilo toca, né, de fato, né? Porque às vezes uma estagnação no trabalho, estar preso no trabalho em algum, né? Ou eu não consigo uma promoção, ou não consigo sair de onde eu tô, ou eu tô num trabalho, no emprego público, mas eu não tô gostando, não tô feliz, mas eu não consigo abrir mão dessa estabilidade, eu sou concursada e tal, como que eu vou buscar outra coisa? Então, quando a gente consegue entender e mostrar, ao fazer uma constelação, a gente consegue ver o que tem por trás disso. E quando a pessoa se abre para olhar, para ver o que tem por trás, normalmente aí que vem a força para a mudança, né? Uhum, Porque realmente o olhar para o trabalho ele não pode ser um olhar do que o trabalho vai me dar, né? Ele uhum, tem que ser também um olhar de troca. E a partir do momento em que, durante uma constelação, a gente consegue enxergar e mostrar isso para a pessoa, né? E falar, ó, como que essa troca está acontecendo? Na verdade, o trabalho ele está te dando muito. Ele está te ajudando a olhar para uma história do seu avô, por exemplo. Está te ajudando a honrar uma história do seu avô ou do seu pai. Então, ele está te dando muito mais do que você está dando para ele. Por isso uhum. que você sente que você não consegue dar passos, né? Então a gente vê essas coisas muito bonitas em constelações, assim, quando estão relacionadas a trabalho, né? Não sei se você sente isso também, Lívia. Sim, sim, assim, e na maior parte das vezes eu acho que a experiência com a constelação é muito mais disso, assim, de olhar para o trabalho atual como quem está dando mais, né? Porque normalmente a pessoa busca dizendo que ela está se entregando muito e não recebe em troca, né? É, Assim, no uhum, final a percepção é um pouco o contrário, né? Assim, olha, você tá, o trabalho está te entregando muito mais do que, em princípio, você consegue enxergar, né? E olhar para isso nesse lugar, olhar para esse movimento de quem está recebendo muito, já, já, já reposiciona, né? Assim, a Deixa eu, pessoa no deixa contexto. eu dar um exemplo, até para as pessoas enxergarem um pouco o que a gente está falando. Não sei se está ficando muito assim, né? Muito no ar. Eu vou dar um exemplo de uma constelação que eu conduzi faz bastante tempo, mas que eu me lembro de alguns flashes dela, assim. Era um rapaz que a questão dele era essa, né? Todo mundo é promovido, só eu que não. Eu tenho a oportunidade, quando vai acontecer, a oportunidade sai, some, né? Eu não tenho mais, e eu me sinto contribuindo muito, e não tenho retorno no trabalho. E esse era o olhar. Quando a gente iniciou a constelação, eu vou lembrar de flashes mesmo porque faz tempo, mas quando a gente iniciou a constelação, a gente via que tinha algo a mais, claro, nesse movimento dele não ter. Tinha um bloqueio, tinha algo a mais. E ao longo da constelação, nós fomos colocando outros representantes e ele soube ou ele se lembrou, enfim, nós chegamos nessa história de que quando a mãe dele estava grávida dele, a mãe dele trabalhava, não me lembro se era num banco, enfim, ela trabalhava em alguma instituição e ela foi acusada de que tinha roubado, que tinha sumido um dinheiro da empresa ou do banco, enfim.
e ela se sentiu muito envergonhada. Ela não tinha feito nada de errado, assim, mas ela se sentiu muito envergonhada e falou que aquilo manchava a honra dela e manchava, né, todo o histórico profissional dela. E ela acabou sendo demitida por justa causa, estando grávida. Então, para ela foi muito difícil, muito marcante. E o que depois, e que é interessante a gente olhar para isso de um olhar amplo, né? Sem julgamento. Não precisa entender, roubou, não roubou. A gente não precisa olhar para isso. O que a gente precisa olhar nessa situação, que ele olhou nessa situação, é que ele estava num lugar de tentar resolver a história da mãe. Então ele se colocava no lugar de prejuízo, de prejuízo, de prejuízo o tempo todo, para que ele tentasse recobrar a honra da mãe, ou de alguma forma ele tentasse, sabe, reorganizar algo, porque a mãe se sentia ainda manchada com essa história. O trabalho dele dava o que ele pedia, porque a postura dele era essa. Então, quando a gente, e aí eu estou trazendo esse exemplo para ficar mais tangível para vocês, né? Quando a gente sente que algo não vai, não vai, não vai, tem alguma coisa por trás, né? Quando você, e aí eu lembro que ele falava isso, poxa, mas eu estudei, eu fiz pós para eu ter mais qualificação, isso eu não consigo. E essa história, assim, como que ele cura isso? Como que ele resolve isso? Ele voltando para o lugar e sabendo que a mãe tem as questões dela e ela vai lidar com as questões dela. A gente inverte muito a ordem da hierarquia, falar isso, né? A gente inverte muito a hierarquia por amor. Porque a gente acha que daqui, do nosso lugar pequenininho, a gente consegue resolver as questões dos nossos pais. A gente acha que Protegê-los, né? a gente não aceita o destino dos pais, enfim, a gente não aceita. E a gente fala, eu tenho que ajudar minha mãe, tenho que resolver, inconscientemente, tá? Essa fala do eu tenho que ajudar minha mãe, quando os nossos pais ficam idosos e tal, claro que a gente tem que ajudar, a gente pode ajudá-los, mas eu tô dizendo no inconsciente. Inconscientemente, não adiantava nada ele se prejudicar no trabalho para resolver a história da mãe, né? Porque não levava ele para frente e não resolvia a história da mãe, Resolver a dela. né? Então, na hora que, durante essa constelação, na hora que ele entendeu, percebeu o lugar dele, se colocou no lugar de filho e falou as frases de cura e deixou a história da mãe com ela, é uma leveza no sistema, porque a mãe também enxerga o filho patinando e fala, mas esse fardo, essa história é Amarrado. minha, não é sua, por que que você está pegando isso, né? Quando o filho devolve, ela fala, que bom, aqui eu consigo resolver, eu não consigo resolver se tá aí com você, filho, né? Então a mãe fica bem, o filho fala, que bom também, agora eu posso seguir aqui no meu lugar, com força, né? E dando passos no meu trabalho. Então, o olhar da constelação, que é por isso que a gente se apaixona pela constelação, é que a gente às vezes pega uma historinha aqui que é um novelo de lã e tem muita coisa por trás, né? Tem uma complexidade de temas e de histórias por trás que são maravilhosas. E quando a gente fala de carreira, né, tanto no a gente está dando exemplo aí do desenvolvimento, do crescimento profissional, mas às vezes a própria escolha de carreira, né? A escolha de carreira também tem muito a ver com as histórias da família. Então, tudo que a gente pode olhar do ponto de vista profissional, a gente pode fazer esse olhar para dentro, né? Para o sistema familiar. É, acho que essa as pessoas às vezes me perguntam isso, assim, que tanto que é necessário um processo. Você acha mesmo que é necessário um processo terapêutico, fazer uma terapia para pensar e para trabalhar as questões de carreira, assim? Falo, gente, não dá para dissociar você da sua história pessoal, né, da sua história familiar e desses lugares de relação no seu sistema de você profissional. Assim, é a mesma pessoa, Uhum, uhum. não é outra pessoa. Isso está contido em você no seu trabalho, isso está em você no seu trabalho. Então, não dá para desvincular. Então, assim, se nem todo mundo tem que olhar, a constelação não é um caminho de olhar para si, para todo mundo, mas é uma possibilidade, assim, em pensar a carreira, em pensar a área profissional,
é necessário olhar para si e a constelação é um caminho possível para isso, né? Exato, isso que é bom você dizer também, né? Porque gosto muito de olhar a constelação dessa forma, como uma ferramenta, né? Eu acho que é a ferramenta, mas essa sou eu, Juliana, que sou apaixonada por constelação e vejo os resultados da constelação. Mas é uma ferramenta. E acho que por ter sido também profissional de recursos humanos por muitos anos e ter trabalhado como executivo em empresas e tudo, com uma carreira em RH, a minha conversa com os funcionários e dos lugares em que eu trabalhei, né? Porque eu sempre, cuidando da RH, tinha muito contato com os funcionários e preocupada com a carreira deles. E nesse momento, eu sempre falava isso, né? A sua carreira é sua, né? Não é da empresa. A empresa precisa, aí até agora com o olhar da constelação até facilita, né? A gente entender a troca. A empresa Uhum, precisa do seu serviço, da sua prestação de serviço, da sua força de trabalho, e você é remunerado por isso, você recebe um salário por isso. Então é uma troca, a empresa precisa dessa troca para funcionar. Só que você vem com um conjunto de histórias e um sistema familiar. A empresa também tem um sistema organizacional por trás, né? Mas a conversa, minha conversa sempre era o que você busca para a sua carreira, né? Então é um olhar seu, do seu desenvolvimento, e quando você se apropria do seu desenvolvimento, você consegue dizer sim ou não, você consegue organizar, né, os seus próximos passos, enfim, porque está na sua mão, você não delega, não passa isso para ninguém. E quando uhum, você faz isso, aí você consegue perceber por que que você está, às vezes, naquela empresa, ou por que que você está nessa posição, como a gente falou do rapaz. Por quê? Porque tem coisas suas ali para você ver. Enquanto você não vir essas coisas, você vai mudar de emprego e vai ter as mesmas situações em outros lugares. Vai repetir, vai repetir, vai repetir. A constelação faz isso, né? Não adianta mudar de empresa se você não muda. Então você precisa olhar para você e ver onde você consegue modificar. Às vezes você não precisa nem mudar de empresa, às vezes você pode estar ali e uhum, entender o que que aquilo traz para você e falar, bom, é isso, eu preciso mesmo, vou ficar aqui ou não, eu posso buscar um outro lugar, né? uhum. Eu estou vendo que tem uma Entendi. pergunta aqui da Ingrid. Sempre que algo acontece nesse sentido do filho honrando os pais, nunca acontece pro lado bom, tipo, minha mãe sofreu e hoje vou honrar sendo fora. Vou dar orgulho de ser tudo diferente. Porque sempre algo que vai emperrado necessariamente é perpetuar algo de trauma e não ter causa na própria pessoa, sem ancestralidade. Não sei se eu entendi. Vou falar primeiro comentário que acho que ficou mais Uhum. claro. Você quer falar, Lívia? Fala para você. Não sei se você se sente confortável para responder, senão Eu eu acho ajudo. que vamos conversando sobre isso. Uhum. É, eu acho que não, assim, a primeira questão que ela trouxe, o que me veio primeiro é, dificilmente alguém procura um processo terapêutico e uma constelação porque está tudo indo bem, né? Então, Exatamente. assim, é óbvio que isso acontece, isso que ela está dizendo, né? Pessoas de sucesso também podem estar emaranhadas ou não, né? Terem o sucesso como é, ocupando, como consequência de ocupar o seu lugar no seu sistema. Mas para a gente, para quem trabalha com atendimento, normalmente essas pessoas não buscam, né? Não nos Aí procuram os para nossos exemplos são resolver. do outro lado. Exatamente. Os nossos exemplos acabam sendo de situações mal sucedidas. Mas você sabe, você Infelizmente. está me falando isso, eu estou lembrando até no meu curso de formação, que tinha uma frase assim, né? Eu sou muito visual, então eu lembro às vezes do slide da aula. É, pessoas e sistemas, né, que foram prejudicados no passado em outro lugar, hoje a gente pode colher frutos que a gente nem sabe por quê, parece que tudo está certo para mim. Mas por quê? Porque em outro lugar, lá na minha ancestralidade, meu avô, bisavô, alguém da minha família foi prejudicado. E aí então eu estou emaranhada, mas está dando tudo certo para mim, Sim, né? exatamente. Tem aquela frase, né, que fala que nós somos o sonho dos nossos ancestrais, né? Em muitos aspectos é isso, assim. Uhum. Nós colhemos o sucesso fruto de dores e de sofrimento de muitos que vieram antes. E nem por isso deixamos de estar emaranhados nisso.
Uhum. Mas eu acho que uma coisa também que me chama a atenção na questão dela, e que talvez precise ficar claro, assim, é que é, à medida o tanto que você está comprometido com a história de quem veio antes, é que é o tchan do emaranhamento, né? O tanto que isso te amarra a seguir um caminho seu, Exato. né? Porque ela usa o termo honrar os pais, né? Então, se o movimento de sucesso vem de uma relação de honra e não de salvar a mãe ou o pai, ou de proteger, né? Ou por um compromisso com o sistema, mas que eu não me identifico com aquele trabalho, é um compromisso para salvar alguém, mas que não é do chamado, do desejo da Aham. minha alma, é, aí é que está o tchan do negócio, né? Assim, não sei se me fiz clara, se ficou compreensível, assim, para... Sim, não, sim. E aí, a outra questão que ela fala sobre porque está tudo ligado à ancestralidade, se não pode ter algo que é relacionado à própria pessoa, um trauma à própria pessoa. E, enfim, de muitas constelações que eu já atendi, muita experiência atendendo, sim, tem muitas questões que são traumas da própria pessoa, são traumas da infância, são situações que a pessoa passou e que ela não consegue ainda resolver ou não conseguiu resolver e vem trazendo e a gente vai olhando para isso. Agora a gente está falando de uma técnica e uma terapia que a gente olha para o sistema como um todo. O sistema como um todo busca o equilíbrio, né? Essa é a frase, é uma das frases do Bert. Então, como o sistema busca um equilíbrio e a gente entende que não tem nada solto, dentro de um sistema, imagina um tabuleiro, né? Tem as peças ali que compõem aquele sistema. Se eu mexo um pouco uma peça, desequilibra um pouco para cá, desequilibra um pouco para lá, e o sistema vai tentando se equilibrar. Então, mesmo questões e traumas que são meus, eles podem vir de eu estar buscando um equilíbrio que eu nem sei que ele existe. Ele está no meu inconsciente. Né? O sistema e nós estamos ligados por meio de um inconsciente coletivo. Então, quando eu tenho algo em mim e eu vivencio um trauma, vivencio uma dor, eu posso sim ter essa dor ligada com outras pessoas da minha família e tá trazendo isso para cá. Então, é um sim e não, talvez, para essa pergunta dela. Porque sim, né? Eu me lembro também de uma outra constelação que eu atendi uma moça que ela tem um filho e que o filho estava começando a desenvolver ou demonstrar que tinha um espectro de autismo. E ela ficou super preocupada e tal, e foi fazer uma constelação para o autismo do filho. E aquela constelação remeteu a um trauma dela, da mãe mesmo, da infância, que ela sofreu um acidente de carro e que ela quase morreu nesse acidente de carro. E aí então, quando ela olhava para o filho, ela queria colocar o filho numa redoma e proteger o filho do mundo. E isso é um pouco do autismo, de não se comunicar com o mundo, né? Então, aquilo não vinha de ancestralidade, vinha de um próprio trauma dela, né? Então, tem muitos casos e casos. O que a gente tem que entender é que é sempre é uma busca de um equilíbrio de alguma forma, né? Às vezes ele fica mais claro, e é por isso que a gente dá exemplos, por quando a gente consegue, porque a gente conduz muita constelação, que às vezes a gente não entende muito bem esse equilíbrio como está funcionando, mas a gente sabe que ele está funcionando. Quando a gente consegue, talvez, identificar um pouco mais, a gente consegue dar exemplos, e aí fica mais claro que, isso veio da história de alguém, isso veio daqui, veio dali. Né? Acho que fica um pouco mais tranquilo de olhar e de explicar. E eu acho que tem uma coisa também que a própria constelação e as ordens da ajuda nos ajudam a pensar, assim, é que é, se não tem ninguém desconfortável com o que está acontecendo, se não está causando dano e dor em ninguém, tá tudo bem, não tem problema, né? Assim, não não somos nós que enxergamos o problema, né? A pessoa, de alguma forma, está desconfortável e busca ajuda. Mas se Uhum, ninguém busca ajuda, se ninguém está desconfortável, o equilíbrio que o sistema deu conta de organizar
é o suficiente para ele, né? Assim, a gente não Fantástico. precisa. É. Uma vez eu lembro que um aluno perguntou, ah, a gente pode, ou a gente, como que você faz e tal, você constela a homossexualidade? Eu falei, mas isso é um problema? Se for uma questão de não ser aceito, se for uma questão de não conseguir lidar com isso, aí é um problema e você pode trazer como um problema a não aceitação, o não lidar, o não se sentir pertencendo ao grupo. E aí é uma... Agora eu vou não é, né? É exatamente isso. Se tá tudo bem, tá tudo bem. A gente não tem que a gente não tem que entrar em temas que. E é interessante quando a pessoa. Até lembrei de uma outra coisa quando você falou isso. Quando a pessoa vem sem entender muito o que ela quer olhar para alguma coisa, mas ainda não sabe muito bem o que é. Eu aprendi isso com o Stefan Hausner. Ele fala assim, ó, se a pessoa ou ela quer manipular para um lado, ou ela quer te levar para o outro, porque a gente vive recebendo umas pegadinhas assim, né? Às vezes o constelado ele quer um cúmplice, né? Ele não quer um constelador, Aham, né? Ele fala, pergunta para a pessoa o que, que é um bom resultado dessa constelação para ela. Se ela não sabe dizer qual é o problema, qual é a dor, é porque assim tem algum problema, às vezes ela não consegue enxergar ainda qual é esse problema, porque algo a moveu para agendar uma constelação, para marcar uma constelação, para sentar ali na sua frente. Alguma coisa moveu. Pode ser que ela não consiga ali falar. Então, a pergunta pode ser essa, né? O que, que seria um bom resultado dessa constelação para você? para você. Né? Se essa constelação for bem sucedida, como você vai ficar? O que, que você vai ter visto? O que, que você vai, né? Onde você chegaria com essa constelação? E Ótimo. isso é fantástico, porque a gente tira o foco, né, da dor às vezes, mas olha para a solução, assim, né? Onde a gente chega com ela. Uhum. Onde você quer chegar com isso, né? E de que forma É, isso pode te apoiar mesmo, assim. Isso é muito, muito respeitoso, né? Assim, com, com o sistema, com a pessoa que nos procura, né? Acho que a Ingrid ficou satisfeita aí com a resposta. ah, que bom, Ingrid. Fez sentido para ela. A sua imagem deu ficou um pouco Dá uma ruim aqui, não sei falhada? se mas tá dando para te ouvir, só que deu uma falha. É, eu também senti isso aqui de você. É, vamos lá, você suspirou aí. Não, achei que você ia falar alguma coisa. Eu pensei, eu queria te falar outra coisa também, né? A gente fala no curso sobre aquele movimento de olhar para as âncoras de carreira, que são as motivações de carreira, né? Imagino que você deva ter feito esse exercício para você. E eu, Já fiz. às vezes não é muito frequente, não, mas às vezes eu conduzo constelação com base nisso, né? E eu lembro que uma vez eu Uhum. pedi para uma moça preencher o questionário de âncoras de carreira. Quem não conhece, só buscar âncoras de carreira na internet, vocês vão ver, tem questionários online que ajudam a encontrar quais são os seus motivadores de carreira. Aí eu já estou contribuindo com o meu histórico de RH, não de constelação, mas para entender realmente qual a sua motivação de carreira, enfim, o que, que te dá prazer na sua carreira, tal, no seu trabalho. E então, às vezes, eu pedia para as pessoas, ó, preenche o questionário e traz, e a gente vai fazer a constelação. Quando eu sabia, quando a pessoa falava que era carreira e tal. E essa menina, ela estava em dúvida de vestibular, né? Ela tinha uma questão assim. E foi tão Uhum. interessante, porque eu achei que eu não devia pedir o questionário, mas eu falei, não, eu vou pedir, porque vestibular, às vezes, né, pode ajudá-la. Aí ela fez, preencheu, chegou na hora da sessão, ela tinha esquecido de levar. Olha que legal. O campo organiza tudo, né? Ah, eu estacionei. Ela deixou junto, foi com a mãe e estacionou longe. Falou, ai, chegou lá no consultório, ah, Todo esqueci no carro. carro. E aí, ela falou, mas eu lembro mais ou menos, e lembrou as 3 primeiras, 5 primeiras e tal. E aí ela contou o que, que ela estava na dúvida de fazer de profissão. Eu não me lembro agora quais as profissões. Mas foi tão bonito, porque na hora que a gente foi colocando no campo, e foi um atendimento individual também, os bonecos, para ela olhar para cada uma das motivações e das profissões, a gente via que casava. A primeira e a segunda escolha dela era, na verdade, e ela falava que
estava muito em dúvida, não estava muito satisfeita ali. A primeira e a segunda escolha dela, na verdade, uma era a escolha da mãe e outra era a escolha do pai. E a terceira escolha era algo que brilhava. Das perguntas que você apresenta já apoia muito a pensar se esses valores são valores seus, da sua própria, do seu próprio lugar, ou são valores de família, né? Se são prioridades do seu sistema, que você quer levar de alguma forma, ainda que a gente não trabalhe com as âncoras efetivamente, assim, dá para discutir isso, conversar sobre isso e produzir uma certa reflexão sobre isso também. E é um processo muito inconsciente as pessoas pararem para pensar assim, quais os valores do meu sistema de origem, né, da minha relação de origem que eu trago, e mais do que isso, que eu desejo manter, né, que eu entendo que é importante para mim manter para dar sequência à minha vida, né? É o desenvolvimento de um olhar sistêmico, né? De um pensamento sistêmico e de um olhar sistêmico, que a gente, hoje em dia, quando a gente está em contato com a constelação, a gente tem o tempo todo. A gente sabe que as questões não são as questões que estão na superfície, tem muita coisa por trás, né? E tem essas ligações complexas, essas relações de causa e efeito que não são lineares, né? E quando a gente começa a ter contato com essas informações, a gente se abre para um novo, para uma informação nova, para um olhar novo, né? Acho isso muito bonito. Que legal, que legal. Eu já fiz, e aí falando sobre também constelação de carreira, não só das âncoras, né, das motivações, mas hoje mesmo teve uma constelação de uma moça que ela tem uma formação, mas ela não está feliz na formação dela, e ela sempre quis fazer psicologia, mas ela começou a cursar e falou, também não deu, e aí aquilo, né, às vezes a gente fica perdido e não sabe onde vai. Como tem os alunos do programa Constelação na Prática, tem muitos também que falam, eu quero trabalhar com constelação, mas eu não sei, eu vou, né? Então tem muito isso, assim, como que a constelação encaixa no meu papel, no meu lugar. Também são constelações muito bonitas da gente ver, porque a gente consegue enxergar exatamente a que cada história, o que cada profissão que a gente tem, ou carreira que a gente tem, está ligada, né? E estão ligadas às vezes e aí completando lá o que a Ingrid falou, a história dos nossos ancestrais, mas também às vezes traumas, às vezes questões que a gente quer resolver na nossa infância e a gente acha que quando eu crescer eu vou resolver, e aí a gente, né, é todo um olhar sistêmico, né? É um olhar para um pensamento, para um desenvolvimento sistêmico. E aí, talvez você esteja se perguntando, tá bom, né? Mas e aí, como que eu resolvo de fato? Porque saber, né, da onde vem, como que isso se liga, que história que tem por trás é uma coisa. Como que eu resolvo? Como que eu encontro minha carreira? Como que eu encontro o meu lugar, né? Não é algo como a gente estava dizendo, assim, não tem uma pílula mágica que resolva, não tem uma resposta única, as relações de causa e efeito não são, vou para cá e faz isso, assim, sempre tem coisas por trás. Mas quando a gente está disposto a olhar, e talvez é aí que a gente se engana um pouco, né? E pelo menos eu, que sou muito pragmática, eu sou engenheira, então eu quero, se eu estou pensando nisso, eu quero resolver isso. Se eu estou pensando naquilo, eu quero resolver aquilo. A gente tem que se permitir a olhar para algo e pensar e não necessariamente ter a pretensão de resolver. Eu posso olhar, eu posso trazer uma informação nova para mim e essa informação vai ficar aqui. Eu posso olhar para outra coisa, trazer uma informação nova e isso também pode ficar aqui. E depois de um tempo, eu vou ligando as histórias. Eu não preciso querer resolver tudo na mesma hora. Esse é um grandíssimo desafio para mim, pelo menos, mas é um grandíssimo desafio, porque a gente tem, isso também tem a ver com ansiedade, com crise de ansiedade, porque a gente acha que, eu não vou pensar porque eu tenho que resolver e tal, e aí começa aquela ansiedade a crescer. Quem disse que quando eu olho para algo e eu penso sobre algo, eu preciso ter uma solução?
né? Eu não preciso, eu posso simplesmente trazer um tema e ficar com esse tema, né? E também, assim, o que que você espera que seja uma solução, né, Ju? Porque às vezes as pessoas também esperam que vão encontrar na constelação o céu, né? Assim, então, vou fazer uma constelação, vou conseguir identificar o meu lugar, o meu emaranhamento no meu sistema, vou tomar uma decisão sobre a minha carreira e pronto, seremos felizes para sempre. Não é bem assim, né? Os desafios de qualquer carreira, eles estão aí, exigem um outro olhar, um olhar novamente, sempre, constelando ou não constelando, né? Assim, Exato. não é também garantia de felicidade eterna, porque É. você resolveu olhar e então sua vida profissional e sua carreira estão salvaguardadas de qualquer crise, de qualquer. Não é assim também, né? É. Lívia, eu estou vendo aqui que faltam 5 minutos para daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou colocar aquele recadinho ali. Estamos encerrando a live em 5 minutos. Queria te agradecer muitíssimo pela conversa, foi muito gostosa. Adorei ter você aqui falando comigo. A gente vai, para quem está assistindo, a gente vai deixar a live salva sim. Ela fica aqui no Insta por 24 horas, que é o tempo que o Insta permite que fique, né? E depois eu vou baixá-la e vou ainda colocar no YouTube. Então vocês podem assistir ou agora ou depois dá para assistir. Dá para, sabendo disso, dá para compartilhar com amigos, familiares, enfim, pode mandar para quem vocês quiserem. Agradeço a companhia de vocês, agradeço a sua companhia, Lívia. Eu queria dar só um último recadinho que é sobre o curso que está com as vagas abertas e que está com desconto até sexta-feira, para quem tem interesse. Eu deixei o link na bio, até eu fiz um story também.